bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pimpona. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma saia Três Marias, ou então saia de franzidos, como preferirem chamar. É um projeto muito fácil para quem está a iniciar agora na costura, porque basicamente são só retângulos. Eu vou daqui a pouco ensinar-vos como é que vocês podem tirar a medida para fazer para todos os tamanhos, porque este modelo dá para todos os tamanhos, desde criança a adulto. Vocês podem fazer também com as 3 camadas, como eu vou fazer, ou então apenas com 2, por exemplo, fica bem na mesma. Se quiserem fazer só com uma, por exemplo, acrescentem em altura até ficar ao vosso agrado. Para este projeto eu utilizei cambraia de algodão e renda. A renda é opcional, vocês vão ver, vou-vos deixar agora umas fotos para vocês verem como é que ficou o modelo final, mas podem fazer sem a renda. Tal? Gostaram? Vamos ao passo a passo. Eu vou-vos ensinar então como é que podem tirar as medidas e quanto tecido é que vão precisar para este projeto. Vou ensinar-vos a fazer esta conta. Se vocês gostam deste vídeo, deixem o vosso gosto e subscrevam o canal, clicando no botão que diz subscrever aqui em baixo e deixem também no comentário o que é que vocês acharam deste projeto, deste vídeo, se gostaram, se não, o que é que eu posso melhorar. Estou aberta a sugestões. Aproveito para vos pedir também para seguir a Pimpona nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição, tanto no Instagram como no Facebook. Estou lá diariamente a interagir com vocês, por isso é só clicar nos links e fazer seguir. Vamos lá então, passo a passo. Bora! Então, para fazermos este modelo vamos precisar apenas de 3 medidas. A medida da cintura, a medida do quadril e a altura que nós queremos a nossa saia. Neste caso eu vou fazer saia longa até aos pés. Então, vamos ter por base a medida do quadril, que no caso da pessoa que eu estava a fazer era a medida maior. Vocês tenham em atenção qual será a vossa medida maior, ou a da cintura ou a do quadril. E a essa medida vamos acrescentar 30 cm. Então, a primeira parte da saia vai ter 130 cm, ou seja, 1,30 m. Depois a segunda parte vamos acrescentar novamente 30 cm, ou seja, vai ter 1,60 m. E a terceira parte da saia vai ter mais 30 cm, por isso 1,90 m de largura. Agora, para a altura, eu vou querer uma saia com 1 metro. Por isso, vamos dividir esta medida por 3, não é? Uma vez que vamos fazer uma saia com 3 partes de franzido. No total dá então 33. Para a parte de cima eu vou deixar um pouco maior para fazer uma espécie de um túnel para passar o elástico e vou também deixar margem de costura, por isso a parte de cima eu vou fazer com 40 cm de altura. Para a segunda parte eu preciso apenas de acrescentar 2 cm para a parte de cima e para a parte de baixo da costura, por isso vou deixar com 35 cm de altura. Para a última parte precisamos deixar um pouco mais por causa das bainhas, por isso eu vou fazer com 37 de altura. Agora, para saber quanto vamos precisar de tecido para esta saia, temos que somar estas alturas. Ora, podem ver que eu consigo cortar a primeira parte da saia na largura do tecido, que tem 1,5 m, o tecido que eu estou a utilizar. Todas as outras partes, como têm 1,60 m e 1,90 m, já não me cabem na largura do tecido, por isso eu vou dividir ao meio, ok? A parte de cima, apesar de caber na largura do tecido, eu vou também dividir ao meio para ficar com as 2 costuras na lateral, como vou ficar nas outras partes da saia. Por isso, eu vou precisar então de uma vez os 40 cm, vou precisar de 2 vezes 35 cm de altura e 2 vezes também os 37. Então, no total, eu vou precisar de 1,84 m, podemos arredondar para 1,85 m, de tecido para fazer esta saia. Okay? Não é necessário acrescentarem mais medida para costuras, uma vez que depois com o franzido nós podemos adaptar. Podem fazer com as medidas certinhas que eu disse, dividido por 2. Então, aqui estão as minhas partes da saia já cortadas. A primeira parte com os 2 tecidos, então com 1,30 m dividido por 2 e os 40 de altura. A segunda parte da saia e a terceira parte da saia. 2 peças de cada uma. Depois vou também utilizar renda, como eu vos disse, é opcional. Neste caso nós inspiramos-nos no modelo que tinha, por isso vamos utilizar. Como o meu tecido é transparente, vou também utilizar um forro de malha que cortei com a medida da primeira saia e elástico de 3,5 cm. Então o primeiro passo é unir as laterais de todas as partes das 3 partes da saia. Passar um ponto a direito e depois fazer um acabamento na corticose ou no zigue-zague se vocês não tiverem corticose.
Podem também fazer este acabamento com costura francesa, fica muito bem. Eu vou deixar aqui um vídeo onde já utilizamos a costura francesa para vocês verem como se faz. Então vou passar um ponto a direito com a margem de 1 cm nas 3 peças da saia e também no forro. E depois vou passar o acabamento na corticose, uma vez que eu tenho. Se não tiverem, podem fazer no zigue-zague, também fica muito bem. Depois, o próximo passo é marcarmos o meio de todas as peças da saia, em cima e em baixo, tanto numa parte como noutra, na frente e nas costas. Para isso, dobramos o tecido a encontrar a costura uma com a outra e em cada ponta vamos ter então o meio do tecido. Vamos marcar com aquela caneta que apaga com o ferro, ou podem fazer nos piques. Eu prefiro marcar com a caneta porque depois do franzido estar feito vê-se melhor a caneta do que o pique, depois é um bocadinho mais difícil de encontrar. Por isso vamos marcar todas as partes da saia, tanto em cima como em baixo, à frente e atrás. Depois destas marcações vamos então fazer o franzido na parte de cima da saia número 2, vamos lhe chamar assim, e na parte de cima também da saia número 3. A saia número 2 irá encaixar na parte de baixo da número 1 e a saia número 3 irá encaixar na parte de baixo da saia número 2. Por isso, vamos passar primeiro um ponto de franzido na parte de cima. Se o vosso tecido tiver estampa, passem na parte de cima da saia e depois vamos unir as peças umas às outras. Para passar o franzido, eu coloco o ponto maior na minha máquina, que neste caso é o 4, vocês vejam qual é o ponto maior que a vossa máquina faz, sem passar retrocesso no início nem no fim. Só um pequeno à parte. Já deixaram o vosso gosto aqui no vídeo? Já subscreveram o canal? Não? Então, 2 segundinhos para o fazer? Ok, vamos lá continuar. É importante deixarem as pontas da linha grandes para depois então podermos fazer o franzido à vontade. Por isso, eu fiz o franzido de costura a costura, ou seja, iniciei numa costura, fiz até à costura da lateral. Depois iniciei novamente na outra costura até à costura da lateral. Depois é só puxarmos os fios que deixamos compridos, como não tem retrocesso, dá para fazermos este franzido e ver o tamanho certinho para a parte que nós queremos encaixar a saia. Depois de estar no tamanho certo, podemos dar uns nós para que o franzido não saia do sítio. Assim que tivermos a certeza que o franzido já está no tamanho certo para encaixarmos na parte de cima da saia, vamos colocar a renda na parte do direito da saia. Eu deixei cerca de meio centímetro da margem de costura para que também não roubasse demasiado espaço à renda. Por isso vamos colocar a renda em toda a parte de cima, onde acabamos de fazer um franzido, e vamos deixar as pontas da renda por cozer, para que depois no final podemos então unir uma à outra e fazer o acabamento. Na máquina passamos então um ponto à beirinha da renda a prender em toda a volta e depois deixamos então as pontas soltas para que possamos juntar direito com direito e passar um ponto para que elas fiquem presas. Depois confirmamos se está no sítio, ou seja, se já faz então, se completa aquele espaço que nós deixamos por costurar, cortamos o excesso de renda, passamos um ponto na corticose ou no zigue-zague para fazer o acabamento e depois temos que passar então um pontinho para terminar aquele espaço que não costuramos da renda. Depois disso, a nossa saia número 2 está então prontinha para ser colocada na parte número 1, na parte de baixo da saia número 1. Por isso, vamos então pegar na saia número 1, virá-la para o avesso para que fique direito com direito. É importante começarmos por unir pelas laterais e depois pelos centros que marcamos então com a caneta. É importante fazermos isto porque se começarmos numa ponta e formos colocando alfinetes e acabar na mesma ponta, quase de certeza que vai sobrar tecido. Então comecem a juntar primeiro costuras das laterais com costuras da lateral, meio com meio e depois então colocar os alfinetes no meio destas partes, que assim temos a certeza que o tecido fica bem distribuído em toda a volta. Depois de tudo alfinetado, vamos costurar à margem de 1 cm e também fazer um ponto de acabamento, uma vez mais na corticose ou no zigue-zague, como preferirem. Podem também fazer em costura francesa. Nesse caso, aconselho a deixarem a renda ainda um bocadinho mais para baixo, senão vamos tirar muito espaço da renda. Vamos repetir todo este processo para a saia número 3, ou seja, passar o ponto de franzido primeiro, depois fazer então o franzido à medida do fundo da saia número 2, colocar a renda e prender a saia número 3 à saia número 2, para ficar assim.
Agora, vamos colocar o forro na parte de cima. Se o vosso tecido não precisar de forro, podem saltar este passo, mas como o meu é um pouco transparente, como podem ver, eu coloquei este forro de malha. Por isso, fiz também as marcações na parte do centro e vou começar por juntar costuras das laterais com costuras da lateral e depois também o centro com centro e passar um pontinho toda à volta e fazer também um ponto de acabamento na corticosa. Para isso, uma vez mais, virei então o meu forro para o avesso, para ficar direito com direito, e vou então começar por alfinetar e efetuar esse ponto em toda a volta. Depois do costurado fica assim, o ponto de acabamento já feito para que o tecido não se desfie. Agora, se vocês não precisarem de forro, saltem diretamente para este passo. Vamos colocar o forro para dentro, para o avesso da saia, neste caso, e vamos dobrar da parte do tecido exterior para dentro também, cerca de 4 cm. Eu vou utilizar um elástico de 3,5, como vos disse, por isso eu prefiro que esta parte fique assim um pouco soltinha para que o elástico não fique demasiado apertado. Por isso vou dobrar 4 cm para dentro. Se vocês não tiverem a utilizar forro, dobrem no mínimo 5 cm para tirarmos um para a margem de costura. Então vou ao ferro e medir certinho desde a parte de cima até à costura 4 cm. Vou passar e vou alfinetar em toda a volta. E é exatamente no encontro dessa costura que eu vou passar uma costura para criar um túnel onde irei passar o elástico. Portanto, deixarmos um espaço por cozer para depois colocarmos então o nosso elástico. Normalmente eu gosto de deixar na lateral. Pronto, agora vou então pegar no elástico, tirei 10 cm à medida da cintura e com a pinça vou então inserir o elástico na zona do túnel que criamos na cintura. É importante distribuírem também o elástico bem em toda a parte e ter atenção para ele não ficar dobrado, porque depois de o colocarmos em toda a volta ele vai sair no buraco que deixamos então para colocarmos. Vamos unir a pontinha do elástico, antes de unir, confirmar então se ele não está torto e depois dele estar preso nas duas pontinhas, podem colocá-lo outra vez para dentro, distribuí-lo bem em toda a volta e fechar o espaço que deixamos. Depois só falta a bainha, ou seja, experimentar a saia para ver se está no tamanho certo e fazer uma bainha. Eu fiz uma bainha simples de 1 cm mais 1. E no final o resultado é este. Com a renda acho que fica super delicado, mas como vos disse, podem não colocar, também vai ficar bem. Ela também dá para utilizar como vestido, eu vou-vos deixar uma imagem para vocês verem como fica, também fica muito bem. Simples, mas já algo complexo para quem está a iniciar, por isso arrisquem, façam, não tenham medo e enviem-me as fotos dos vossos modelos para eu ver como ficou. Espero que tenham gostado, deixem o vosso gosto se gostaram e até o próximo vídeo.